imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... O Carlinhos de Ubatuba também conosco, falando do jogo de quarta-feira. Vamos tratar também, né, da vitória contra a equipe do Botafogo. Quando a gente for falar de São Paulo, a gente já, do clássico Choque Rei, né, o duelo contra o São Paulo, a gente já faz, né, ali um pequeno parênteses do que foi o jogo também contra o Botafogo na última quarta-feira. Mas concordo com você, Carlinhos. O Altair Angelim também está conosco por aqui. O Rodolfo Nunes mandou, né, que ele é de São José dos Campos, terra maravilhosa, e uma das cidades que para mim não faz o mínimo sentido não ter uma potência do interior de São Paulo no futebol, né? Uma cidade muito rica, uma cidade muito grande e importante do interior de São Paulo, mas bizarramente, né? Os times de São José não conseguem se firmar nas primeiras divisões do Campeonato Paulista, não consegue ficar um bom tempo, né, na elite do futebol estadual. É meio esquisito isso, né? O Altair Angelim também conosco por aqui, fã do Barros, o Anderson Silva, membro do TLD, o Helenilson Pessoa nos acompanhando em Recife, falou que tá um calor arretado. Porra, que delícia. Muito bom, o calor é uma delícia. Prefiro calor do que frio, eu sei que tem muita gente que vai discordar disso. O Thiago Vieira também está com a gente, conosco por aqui. Sim, começou agora. Nossos programas matutinos sempre começam às 10 horas da manhã. O Gessé Pereira também conosco por aqui. O Jorge Barbirato, em Londrina, também nos acompanhando. O Epileves, que já mandou um superchat para a gente por aqui. O Sérgio Novelli também chegando por aqui. Como é que é? José Ronelson também conosco por aqui. Maurício Tartagnoli já pedindo like para todo mundo. É isso aí, Maurício. Dá moral aí, a turma vai chegar, já vai deixando o like aí também. O Emerson Morelles também conosco. O Marco Bortolosso, pessoal já chegando por aqui. O Rubinho também está conosco por aqui. A gente vai falar também do Fabinho. E vamos para o primeiro superchat do dia. Já o superchat do Epileves mandou 10 TLDs, ele que é membro do nosso canal. Mandou. Agora, falando sério, Palmeiras este ano teve uma clara mudança de postura em relação ao posicionamento público. Vide postagens da página nos clássicos. Poderia analisar com profundidade essa mudança? Vamos falar sobre isso, Vamos começar com isso, né? Depois a gente faz aqui um vai e vem para voltar a esse assunto, porque daqui a pouco chega mais gente vai querer falar sobre isso, mas falando primeiramente sobre o que tem acontecido, né, na mudança, que realmente é uma mudança de postura do time do Palmeiras em comparação ao último ano, na hora de se posicionar, na hora de colocar nas redes sociais. A gente lembra, né, que o Palmeiras já utilizou de algumas imagens de jogos, né, que ficaram enchendo a porra do saco, o lance do pênalti sofrido pelo Vitor Roque, né, então fala, não foi, o Palmeiras mostra uma imagem, né, do Vitor Roque tomar uma pegada dentro da área, mas enfim, tem sido sim uma mudança de postura do Palmeiras nas redes sociais, uma postura na forma de se comunicar, não é só ficar calado mais, não é ficar esperando, porque a gente sabe que, infelizmente, a pressão nos bastidores, a pressão que tentam fazer, normalmente faz com que alguns personagens de bastidores, eles dão uma tremida na perna. Aí o árbitro ele já entra, né, com o fraldão cheio, louco para fazer besteira. Então, o Palmeiras finalmente, né, identificou que, porra, realmente você precisa não se igualar aos outros, não ficar esperneando, berrando, fazendo showzinho por aí. Mas é importante se posicionar, às vezes de uma forma irônica, tirando sarro também. É bom, né, para fazer os outros terem o papel de bobo, cara de tonto. Então, o Palmeiras realmente tem feito isso sim, tem sido uma postura diferente, meu caro Epiletes, por parte do Palmeiras, de aparecer um pouco mais, de proteger um pouco mais o próprio clube, né, de deixar com que a imagem do Palmeiras não seja arranhada por pessoas mal intencionadas. Isso é importante sim, é bem importante com relação ao posicionamento do Palmeiras neste momento. Então,
tem sido algo diferente nesse começo de ano, algo que o Palmeiras não fez ano passado, deveria ter feito, porque em vários momentos, o que o Abel disse, e muita gente fica arrancando a cuequinha pela cabeça, fica enchendo o saco, porque ele toca na ferida, né? Quando ele toca na ferida, um monte de gente já coloca a touquinha da culpa, né? Porque ano passado, realmente, um monte de gente se juntou para ficar falando um monte de merda do Palmeiras. O Palmeiras, o Palmeiras é beneficiado, Palmeiras, é sempre esse choro. Alguns de forma institucional, por sinal, né? Teve um clube aí que ele fez um movimento institucional colocando seus grandes influencers, né? Como se fosse a Liga da Justiça, nas redes sociais, como se ninguém fosse perceber que era um public post, né? Para deixar bem claro, né? Como se ninguém fosse perceber que fosse uma ação de marketing. Mas, enfim, essa ação encheu bastante o saco. E aí a gente sabe que o nosso vizinho do lado, quando vê o amiguinho lá do outro lado da Dutra se manifestando, nosso vizinho do lado, ele também vai lá e fica, né, bajulando o time do outro lado da Dutra, porque nosso vizinho de lado já está perdendo tudo em comparação ao Palmeiras. Já foi ultrapassado em nível de torcida, em estrutura, que eles sempre foram referências, departamento médico, que eles sempre foram referências, o estádio deles não é mais o principal estádio para receber os grandes eventos, eles ficam chateadinhos com isso, e ficam querendo encher o saco com o Allianz Parque. Ano passado, o Palmeiras botou mais de 70 milhões de reais no bolso só de repasses de eventos que aconteceram no Allianz Parque. E essa porcentagem vai aumentar até o final do contrato entre Palmeiras e W Torre, né? Então, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe que a turma gosta, né, muito mais de ficar de pipipi, popopó, do que realmente trabalhar para melhorarem os seus respectivos clubes, né? Mas felizmente, o Palmeiras mudou um pouco, sim, a sua postura. O Palmeiras, felizmente, mudou o seu jeito de se comunicar nas redes sociais. E isso também é importante. Isso também precisa ser feito. Quem trabalha dentro do Palmeiras tem que defender os interesses do Palmeiras. É por isso que também eles são remunerados e muito bem remunerados. Tem que trabalhar em prol da Sociedade Esportiva Palmeiras e isso tem sido feito, isso tem sido mostrado nesse início de temporada. Então, uma bola dentro, né? Um acerto por parte da diretoria do Palmeiras. Ontem, né, o Anderson Barros falou bastante, muito educado, né? O Barros normalmente é um cara que ele não eleva o tom, né? Esse ano, ele teve uma cena lamentável, né, o pitizinho que ele deu lá na Neoquímica Arena, que saiu gritando no meio da zona mista, atrapalhando todo mundo, deixando uma situação desconfortável para os próprios jogadores que estavam dando entrevista. Isso foi muito feio, e realmente tomou até esporro lá dentro, porque, pô, os caras estavam falando com os detentores de transmissão, estavam falando com quem paga para o Palmeiras jogar a competição, e o Palmeiras agradece muito o dinheiro que cai na conta, né? Foram 35 milhões de reais só para o Palmeiras pisar em campo no Campeonato Paulista. Então, é um dinheiro até superior do que a Lep Motor vai pagar ao Palmeiras no patrocínio nas costas. O que a Lep Motor vai pagar pode chegar a 30 milhões de reais, porque são 20 milhões fixos e mais 10 em variáveis. Só para você entrar em campo no Campeonato Paulista, as TVs pagaram 35 milhões de reais ao Palmeiras. E aí, o que ele fez lá realmente foi feio. Foi uma falta de carinho com aqueles que estão botando dinheiro dentro do seu bolso. Mas, enfim, ontem manteve, né, a elegância na hora de falar, a elegância na hora de dar no meio do Rui Costa, né? Foi bem ontem o Anderson Barros. Por sinal, Fih, já vamos puxar então a fala do Anderson Barros, né? Vamos colocar um trechinho do que ele disse ontem lá na TV Palmeiras, e a gente comenta um pouco mais sobre isso, e a gente espera também, né? A gente já coloca para fazer, sabe o quê? Quando você ouve o Anderson Barros, você já olha para baixo e vê se você deu like. Se não deu like, pô, ouve o Barros aí, dá um like pra gente, que tá baixo o número de like. Pode pôr aí, Fio, o Anderson Barros nesse trecho para esse tipo de postura. O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Hoje, para que você coloque uma equipe, para que você tenha uma condição de disputar uma competição,
São muitas variáveis. E a arbitragem não é a mais importante. São profissionais hoje que também buscam seu espaço, que também buscam realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Vide o que tem acontecido hoje na própria CBF. A CBF tem tentado de todas as formas fazer com que a nossa arbitragem evolua. Isso não vai ser um processo de uma hora para outra. Esse é um processo muito mais complexo e que necessita e que precisa da participação de todos nós. Tá aí, né? Então, um trechinho do Anderson Barros. Tem a fala da Leila, mas a gente põe mais tarde também a fala da Leila, porque a Leila já fala sobre outro assunto, né? Mas realmente, né? Foi ponderado ali o Anderson Barros, né? Foi bem quando ele disse que realmente é um oportunismo muito grande, né? Aí vem o chororô do outro lado, né? Ai, mas foi o Abel que falou primeiro sobre isso, que não sei o quê. O Abel ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e ele falou, e é óbvio, quando um treinador fala, é a mesma coisa que a hierarquia de uma empresa. Tá o treinador, tá o diretor, tá o presidente. Só que, diferentemente de empresas, o treinador no futebol, ele tem uma voz, às vezes, muito mais ativa do que o diretor e alguns clubes até que o próprio presidente. E como o Abel é uma figura que sempre dá manchete em todo lugar, se o Abel der um peido, vai sair na capa dos principais jornais mundo afora. Pô, o dia que ele coçou o saco, ele foi expulso e virou manchete em todo lugar, né? Quem dirá se ele der um peido e vazar no microfone. Mas, enfim, né? A gente sabe como repercute, porque, de novo, né? O Abel ele não é amigo de ninguém, o Abel ele não vai no programa de ninguém, o Abel não senta na cadeirinha ali para ficar dando risada dos coleguinhas nos programas de TV. Então todo mundo bate nele porque ele não tá nem aí para ninguém, né? E aí, como ele não tá nem aí para ninguém, você bate nele. Ele não vai te responder no seu programa, porque muita gente faz isso, né? Às vezes mete o pau, mete o pau, mete o pau, e aí fala, mas o canal tá aberto, hein, presidente? Se quiser entrar, e aí tem uns caras que caem nessa isca, né? Normalmente o Corinthians faz muito isso, né? Os caras metem o pau no estábulo, ele mete o pau no estábulo, o estábulo vai lá e entra no ar para falar. Mas enfim, no Palmeiras isso não acontece, né? Então por isso que os caras batem ainda mais, muitas vezes são até desonestos em algumas colocações, porque sabe que o Abel não vai aparecer lá no programa, o Abel tá cagando e andando também pros caras. Só que, de novo, né, tem o peso. Todo treinador vai falar de arbitragem, todo jogador vai falar de arbitragem. A questão é quem tá no ar-condicionado, quem é diretor, quem vai ficar ali fora das quatro linhas, realmente não pode se rebaixar para falar como se fosse um doidinho da cabeça, né? Então o Barros teve que dar um choque de realidade do outro lado, não deixar essa narrativa de fomos prejudicados, fomos roubados, não sei o quê. Pô, os caras não ganham 11 jogos do Palmeiras e sempre choram por algum motivo e às vezes nem tem motivo, né? Muitas vezes não tem motivo para tal, né? Fica lá, pô, ano passado o Crespo, né, falando, pô, tava 2, aí ele trava a 0. Aí teve o lance do Alan, eu acho que ele parou e pensou, cara, tava 2-0, mano. Puta, eu mudei o time, eu fudi meu time. Porque na hora que eu mudei o time, o Palmeiras foi pra cima do meu time. Aí tem o lance do Alan, que só existe o lance do Alan porque o Bobadilha também não é expulso, que era para ele ter tomado o segundo cartão numa falta que ele faz na entrada da área, mas enfim, eles só olham pro próprio umbigo e não aceitam as autocríticas, mas enfim, azar deles, que amanhã o Palmeiras faça com que eles arrumem mais um repertório, né, porque é importante demais para que o Palmeiras vença amanhã, é fundamental o Palmeiras conquistar esse resultado amanhã no Choque Rei, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, e não só para ser o líder, legal, sou líder na 8ª rodada, é porque a gente sabe, né, vai ter a data FIFA, e esse é um clássico parecido com o que foi o derby de 2023, que o Breno Lopes perde aquele gol inacreditável, Palmeiras empata por 0-0 e ficam 2 semanas o Palmeiras não estando na liderança do campeonato porque não ganhou um clássico. Então agora é fundamental ganhar para tirar esse cenário, para não ficar 2 semanas de malhação para cima do Palmeiras. Palmeiras, não. Ganha essa porra, fica 2 semaninhas tranquilo na liderança para não ter essa encheção de saco durante o período da data FIFA. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais de campo e bola,
Mas para a gente tratar de outros assuntos, tem muita gente falando aqui do Daronco, né, que é o árbitro. Não teria o que falar, né? Daronco, se o filho dele, né, o Rodrigo Rafael Klein, que apitou o Palmeiras e Botafogo, já é ruim, ele que é o pai é pior ainda, né, velho? O Daronco é o juiz que mais faz cera no futebol brasileiro. Ele não aguenta correr, ele não consegue manter intensidade no jogo, porque ele não consegue ficar perto da jogada, então toda hora ele dá migué, toda hora, quando a bola vai para fora, o Daronco ele fica com a mão no ouvido, fingindo que ele tá ouvindo alguma coisa no VAR, mas você ficar reparando e olhando para ele, ele tá só respirando, porque senão ele vai infartar, ele vai explodir. Ainda bem que pelo menos o jogo é à noite, né? Porque se o jogo fosse ainda com sol, o Daronco correndo no sol, ele parece uma vela, ele vai derretendo, vai encolhendo, vai murchando, né? O cara parece, sei lá, naqueles bonecos de posto, quando você desliga o boneco de posto, né? Que ele fica lá, e você desliga, ele vai murchando, parece o Daronco. Parece uma bexiga, então, tanta coisa que tem dentro dos braços dele lá, mas quando ele tem que se movimentar muito, ele vai murchando, vai derretendo. É um sorvetão, né? Um sorvetão, Anderson Daronco é muito fraco, muito fraco. Fisicamente não aguenta mais o nível da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda é o árbitro favorito da comissão de arbitragem, um dos árbitros favoritos da comissão de arbitragem. Tem um nome grande, parece um Robocop, né? Parece um super-herói pelo tamanho físico dele dentro de campo, então esteticamente ele fica bonitinho na TV, né? Pô, todo grandão lá, mas é muito fraco mesmo, o Anderson Daronco. Então, amanhã Palmeiras e São Paulo vão reclamar da arbitragem porque ele vai fazer merda. Tomara que não seja nenhuma merda capital, mas ele vai atrasar o jogo, ele vai fazer cera, então, enfim, não precisa nem nenhum dos dois amanhã querer ter tirar vantagem de arbitragem, reclamar de arbitragem, porque os dois vão ficar putos porque o Daronco é ruim mesmo. Não tem muito o que fazer. O pessoal tá me mandando aqui, né, o Renan falando sobre as expulsões na Libertadores Sub-20, Rodolfo Nunes falou que parece que alguns jovens não estão preparados para o profissional, que ele imagina o João Paulo Sampaio ter dado uma carcada na equipe, o Rodolfo também falando, né, que o Sub-20 do Palmeiras vem caindo de rendimento ultimamente, que o Lucas Andrade tem suas qualidades, mas não conseguiu substituir à altura o PV. Vamos lá então, né, para a gente falar rapidinho da Libertadores Sub-20, né, ontem o Palmeiras foi eliminado na semifinal pelo Santiago Wanderers, ainda joga o terceiro e quarto, mas sinceramente nem precisava jogar terceiro e quarto, que um troféu do menos pior não precisa também, né, mas sinceramente eu vou discordar bastante do Renan e do Mário Rui, né, que falaram que o Palmeiras foi prejudicado com as expulsões, cara, todas as expulsões foram corretas. Primeira expulsão do Riquelme, ele não teve intenção, realmente não teve intenção, mas ele pisa no joelho de um jogador, ali ele assume o risco, por mais que ele não teve a intenção, aquele pé dele não pode pisar no joelho do adversário, ele coloca muito, mas muito em risco a integridade do jogador, ainda mais o cara tá deitado com a perna apoiada no campo. Foi sem querer, não foi intencional, foi uma cagada, mas cagada também é passível de expulsão, infelizmente. Felizmente não aconteceu nada com o menino do Santiago Wanderers, não teve nenhuma fratura, não teve nenhum problema, ainda bem, mas, cara, pisão no joelho, não tem o que fazer, expulsão. O do Koné também, mais uma cagada. Ele dá um bico na bola, mas na hora dele descer o pé, ele desce na costela do cara. E não é que raspa. O pé dele fica preso na costela do cara. Na hora que o cara levanta a camisa, tem chuteira inteira do Koné, uma chuteira 43 na costela do cara. O cara tava dentro da área, pênalti. Do jeito que foi assolada, expulsão. Não tem o que ser feito. Também foi uma cagada. O Koné queria quebrar o cara? Não queria quebrar o cara. Mas ele dá um bico na bola, na hora que ele desce o pé dele trava na costela do cara. Não pode, né? Não pode. Também não pode. Você não pode chutar a costela do amiguinho. É proibido. Foi sem querer, mas chutar a costela do amiguinho é expulsão. E a última, a do João Paulo, ele é o último cara, ele dá o carrinho, o jogador do Santiago Wanderers valoriza pra caramba, mas é nítido que na hora que ele dá o carrinho, ele pega o pé de apoio do jogador. O juiz não dá a falta, porque o jogador valoriza muito, porque foi falta.
ele é o último homem, o cara tava partindo em direção do gol, cartão vermelho. Então, eu discordo que o Palmeiras foi prejudicado. O Palmeiras teve. O único lance para mim é discutível, eu acho que aí sim o Palmeiras foi prejudicado, foi o pênalti não marcado na reta final do jogo, quando o Palmeiras já tinha pelo menos 2 jogadores expulsos, né? Acho que o João Paulo ainda não tinha sido expulso, que é um empurrão nas costas dentro da área, não foi ombro a ombro, foi empurrão nas costas, e ali deveria ter sido marcado o pênalti, o Palmeiras poderia ter feito o 2-2. Aí sim, aí para mim esse foi um lance determinante que não deram a favor do Palmeiras, mas as expulsões não tem o que fazer, cara. Foram 2 sem querer, mas sem querer também é passível de expulsão, e as 2 foram passíveis de expulsão. Uma foi um pisão no joelho, a outra um pisão na costela. Então, sem querer também machuca, sem querer também é falta, sem querer também lance para expulsão. Então não tem muito que reclamar, não. Mas com relação ao próprio Lucas Andrade, né? Essa foi a última competição dele. Agora ele é um funcionário CBF, ele vai comandar não, ele vai ser o auxiliar da seleção sub-20, né, junto ao PV, o Paulo Vitor, que é o treinador agora da seleção sub-20. Finalmente a CBF contratou profissionais de verdade para treinarem, comandarem a seleção sub-20 e olímpica do Brasil. Finalmente, não dava mais para ter o Ramon ali, o Ramon nunca fez nada como um treinador para merecer esse cargo. Então, ainda bem que finalmente teremos agora profissionais de verdade, capacitados, ocupando esse cargo. E o Palmeiras agora trabalha, né, com 2 possibilidades de treinadores para substituição do próprio Lucas Andrade. Um deles é o João Bursi, né, que já treinou o Palmeiras, tentou carreira como treinador profissional e acabou não tendo, né, o êxito que ele gostaria, mas como treinador de base é um cara que tem muita capacidade, muita qualificação, sempre trabalhou com jovens jogadores. Então o João Bursi, que ficou, né, no Palmeiras 2015 a 2017, estava puxando aqui o período que ele ficou comandando o Palmeiras, é um dos candidatos. E o Leonardo Galbis, que é o técnico do Sub-20 do Bahia, revelou o Del, né, no time do Bahia. Tem um outro menino que era do que jogou na seleção Sub-17 e jogou o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, e já está também no profissional do Bahia, porque ele subiu muito rápido, com 16 anos já para o Sub-20 do Bahia. Não lembro o nome desse menino, mas esse treinador do Bahia também é muito bom, cara. Muito bom, muita capacidade para trabalhar com essa molecada. E agora é um trabalho que também será visto com uma pressão maior, porque a gente está acostumado a ver o Palmeiras sendo protagonista das competições de base, e já nas 2 primeiras do ano não teve um bom desempenho, né? Nem que não conseguiu o título. Às vezes não conseguiu o título, acontece perder, acontece, mas o desempenho foi ruim. O Palmeiras não fez uma boa copinha, não fez uma boa Libertadores. O Palmeiras teve jogos de um nível muito abaixo tecnicamente, e agora também esse olhar, né, fica um ponto de interrogação com alguns garotos. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ainda são muito jovens, são meninos aí que têm muito caminho pela frente, mas é claro que aumenta um pouco sim a pressão para cima desses jogadores. Sim, Andreina, a gente acabou de falar, o treinador do Porto Vitória é o João Bursi. Ele comandou já o Palmeiras 2015 a 2017, é esse daí que a gente já falou, é o João Bursi. Mas, enfim, né, agora, essa molecada aí, o Maurício Tartani perguntou, né, se pode prejudicar a ida do Conel profissional e a expulsão dele? Não, né, evidentemente que não. Mas só prova uma coisa que a gente sempre falou. Calma, ele é muito bom, mas calma. Foi apenas o 2º torneio oficial que ele disputou pelo Palmeiras. Quer dizer, o primeiro torneio oficial que ele disputou pelo Palmeiras. Ele nunca tinha jogado uma competição à vera pelo Palmeiras. Ele só jogou torneio amistoso. É
é o primeiro ano dele com contrato onde ele pode jogar competições oficiais. E lembrando, ele tem 18 anos de idade. Ele tem 3 anos de sub-20. Agora com 18, ano que vem com 19, e daqui 2 anos ele tem 20 anos. Ele tem 3 anos de sub-20. Então, muita calma com o Koné. Ele é muito bom, mas calma com o garoto. É só um garoto de novo também, né? Mas tem alguns meninos já estão estourando o limite da idade, mas o Palmeiras ainda, evidentemente, com alguns desses garotos vai fazer uma bela grana, né? Quem, sinceramente, eu acho que pode, num futuro, ter condições de chegar ao time de cima, eu gosto muito do Saboia, por mais que o Gilberto tenha sido o lateral que encantou todo mundo, que tinha um destaque, principalmente na bola parada, que, porra, era muito talentoso, mas o Saboia, ele é mais completo que o Gilberto, marca melhor, ataca e defende com a mesma qualidade, o Gilberto não marca muito bem, então eu acho que o Saboia é um cara que, num futuro, tem condições de ser lapidado para chegar no profissional do Palmeiras. O Coutinho, de novo, né, para chegar no profissional ele não vai ser o 5, ele vai ter que jogar de 8, e é um setor que está congestionado no time do Palmeiras, então para o ano que vem talvez emprestar o Coutinho pode ser uma boa alternativa para esse garoto, até porque o Palmeiras não vai se livrar do Andreas Pereira, né, que é o titular da posição, não vai se livrar do Lucas Evangelista, então se pode dar ali uma outra carreira de 1-2 anos de empréstimo do Coutinho, para aí sim, né, quando o Evangelista tiver de saída do Palmeiras, você traz o Coutinho de volta já mais maduro, já em condições de ser um jogador bem no time do Palmeiras no profissional, né, mas é isso, tem alguns meninos que são bons sim, mas é claro, né, que o Palmeiras tem essa intersafra aí, e alguns garotos sentiram o peso de pela primeira vez estar disputando um torneio oficial, piriri, pororó, mas aumenta assim a pressão no sub-20, não queima ninguém, evidentemente, mas o trabalho continua sendo feito, continua sendo muito bem feito, que provavelmente algum desses garotos será vendido antes mesmo de pisar no profissional, ou então com pouquíssimos jogos no profissional, por uma grana que todo mundo vai falar, caralho, dinheiro para esse menino, hein? Nem conheço direito esse menino, tá valendo 10 conto, 15 conto. Pois é, esse é o trabalho que o Palmeiras tem feito, né? O Alexandre Bruça, Bruça ou Brusa? Agora, o Alexandre, não sei, depois você fala aí como é que pronuncia o seu sobrenome, mas desculpa, Alexandre, não sei se é Bruça, se é Brusa, mas o Alexandre está aqui com a gente falando, né, que o João Paulo Sampaio já havia dito que a geração não tem nenhum fenômeno, saindo 1 ou 2 aproveitáveis, está ótimo. Pronunciar Brusa, valeu, Alexandre, tamo junto. Não é bem assim, né, 1, 2 aproveitáveis, dá para aproveitar mais gente, mas, de novo, né, calma, o nível do profissional do Palmeiras é muito alto, por isso que, nesse momento, o Luiz Pacheco não está tendo tantas oportunidades assim, porque o Luiz Pacheco está precisando fazer um trabalho de crescimento muscular agora, de novo, né, o Luiz Pacheco, a gente já falou sobre isso, mas o Luiz Pacheco, ele, no começo da temporada, ele chegou no mesmo nível dos caras, porque ele não parou. O Luiz Pacheco continuou trabalhando com a molecada do Sub-20 e depois foi, né, ó, não vai para a Copinha, vai ficar com a gente porque o nível dele está muito alto. Mas agora que todo mundo do profissional já chegou no seu ápice físico, ele sentiu um pouco, que é o natural. Ele acabou de fazer 18 anos de idade. É uma criança. Quer dizer, era uma criança, né? Agora já é um adultinho maior de idade, mas ainda é um adultinho, não é um adultão, né? Não é um Marlon Freitas. Então é normal alguns caras sentirem essa questão física. Então o trabalho que é feito com o Luiz Pacheco para dar, né, pô, estilo Chester de Natal, né? Dar uma inflada no menino, dar um corpo de profissional pro menino aguentar tomar porrada e dar porrada. Então, normal. O Luiz Pacheco dá, entre aspas, uma sumida. O trabalho com o Larson também está sendo feito assim, né? O Larson era o famoso filé de borboleta, né? Magrinho de tudo. E aí já deu uma melhoradinha também nessa questão física. Então, aos poucos, de novo, esse trabalho sempre vai ser aos poucos. A não ser que apareça um Hendrick, um Estevão, que esses caras vão furar
a fila, vão virar titulares, vão oscilar como titulares, e uma hora também vão acabar perdendo espaço para depois voltarem, como se nada tivesse acontecido, a titularidade. Então é de pouco em pouco. O próximo, que provavelmente vai ter um caminho parecido com o Endrick, com o Estevão, vai ser o Eduardo, que fisicamente sentiu já a Libertadores Sub-20, o nível do 17 para o 20 também tem uma diferença muito grande, mas de pouco em pouco o Palmeiras vai apresentar aí, é óbvio, né, aquilo que eu já falei, não precisa só revelar Vitor Reis, revelar Endrick, revelar Estevão, não precisa só formar cara fora da curva para a gente se encantar com o jogador fora da curva. O Palmeiras vai começar também a formar um cara para conseguir ser um pouco além do Gabriel Menino. Gabriel Menino viveu 4 anos fantásticos no Palmeiras, conquistando título atrás de título, fazendo gols em finais de campeonato. Mas daqui a pouco o Palmeiras vai conseguir formar um cara que, ao invés de ficar 4 anos bem no Palmeiras, que nem foi o Gabriel Menino, para ficar 8 anos no Palmeiras, para ficar 10 anos no Palmeiras, para construir uma carreira no Palmeiras, uma carreira sólida dentro do Palmeiras. Então isso também será importante para o próprio Palmeiras. Não é só formar para vender, formar para vender, formar para vender. Uma hora vai ter também um menino que vai chegar, não vai ser um supra-sumo, não vai ser um fora da curva, não vai ser um craque geracional, mas vai ser um moleque de muita qualidade que vai poder ficar 10 anos, 15 anos no Palmeiras. O Gabs falou, né? Falou do Alan. Cara, esse foi o trabalho que tem que servir de exemplo para Eric Belé, para Riquelme, para o próprio Luigi. O Alan, ele subiu no último dia, no último jogo, aos 47 do segundo tempo, para o profissional. E literalmente foi isso. Foi no jogo contra o Cruzeiro, final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o último jogo do Palmeiras no Sub-20 naquela temporada. O Abel já tinha falado, são 5 que vão subir. Figueiredo, Benedetti, Thales, Luigi, e quem que era o quinto elemento? Puta, esqueci quem que era o quinto. Mas enfim, eram 5, não lembro quem que era o quinto, já foi até embora, não lembro quem que é, e o Alan não estava na lista. E aí na final do Brasileiro Sub-20, contra o Cruzeiro, o Abel vai para o Allianz, o Vitor Castanheira, que é o responsável, né, por fazer essa transição, vai para o Allianz, e aí eles assistem a final do Brasileiro Sub-20. O Alan já fazia alguns treinos no profissional do Palmeiras, mas não era um jogador frequente, não era, o Thales eu falei, Bruno Bossi, obrigado, mas ele não era um cara frequente ali nas atividades para, puta, esse moleque vai jogar com a gente logo mais. Só quando viram o desempenho dele numa final, falaram, porra, mano, não é que ele é bom, ele é muito bom, cara. Ele tem personalidade, é moleque que chama jogo, é moleque que não tá nem aí pra nada. Eu digo, não tá nem aí pra nada, pô, o cara vai me bater, o cara vai me dar no meio, o cara vai me quebrar, foda-se, eu vou driblar o cara, eu vou fazer o gol, tô nem aí o que ele tá pensando que ele vai fazer comigo, eu vou fazer primeiro. Então essa percepção de jogo também é muito importante, né? Por isso que os auxiliares do Palmeiras vão aos treinos também do Sub-20, acompanham os treinos, acompanham alguns jogos também na Arena Barueri, onde normalmente o Palmeiras joga como mandante. Então essa percepção de assistir o jogo fez com que o Alan era para ter sido emprestado. Só que os caras viram o Alan e falaram, porra, esse moleque é muito bom mesmo. Não é só leãozinho de treino, não é só no treino que tá indo bem, mas foi um menino que ficou até tímido. E o Alan falou sobre isso, que, puta, teve hora que ele não sabia se ia dar certo, se não ia. E aí, toca o interfone da casa dele, tem um tal de Rafael na portaria, que era o Rafael Veiga. Pô, o Alan tá aí? Tá, sobe, vamos trocar uma ideia. Aí o Veiga vai lá, troca uma ideia com o moleque, centra a cabeça do moleque, pô, tá achando que não vai dar certo? Confia que vai dar, confia que vai dar. E é o jogador que é o Alan. Baita de um jogador. Mas, de novo, subiu no último dia, no último jogo, no final da partida contra o Cruzeiro. Não era para ele ter subido, mas conseguiu furar essa bolha. O moleque já no limite da idade. Porque ou ele subia ou ele ia ser emprestado, porque ele ia estourar o limite do sub-20. Então, tem alguns meninos desse sub-20 do Palmeiras que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Alan, que só vai conseguir chegar numa maturidade para entrar no profissional, para ter oportunidade de disputar posição no profissional no último dia do sub-20.
É claro, vão ter uns com 17 que, puta, vão bater na porta e ó, vem aí, vem jogar, vem treinar aqui. Vai ter o Estevão, com 15 anos, você vai estar, pelo amor de Deus, faça logo 16 para você poder treinar aqui com a gente. Vai ter o Hendrick, que com 15 anos vai trombar com o Gomes no treino, o Gomes vai virar e falar, que porra é essa, mano? Quem que é esse moleque? De onde vocês tiraram esse cara? Como é que esse moleque tem 15 anos e, pô, o moleque é mais duro que uma geladeira, né? Na hora de dividir com o moleque. Então, é óbvio, vão ter os extraterrestres, vão ter os caras que também, né, com 17 anos vão estar com o pico lá em cima e depois não vão conseguir manter o nível, e vão ter os exemplos que nem o Alan, menino que vai ter que subir no último dia da formação, porque até o que o Abel falou na última coletiva, né, nenhum jogador é igual, nenhum corpo é igual, nenhuma genética é igual, e vai ter cara que só vai deslanchar com 20, para mim, que nem o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme hoje é um jogador cru ainda no profissional. Mas para mim eu tenho uma convicção que com 23 anos o Luiz Guilherme vai virar uma chavinha e esse moleque vai ser um absurdo. Ele tem tudo, cara. Ele é muito técnico, ele é muito habilidoso, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele é muito bom de drible, ele é muito bom de passe, ele é bom na bola, ele é bom em tudo. Só que ainda é muito tímido. Ainda é um menino muito cabeça baixa. Mas trabalhar certo, se der o tempo para ele, com 23 anos, eu acredito que esse moleque vai ser um monstro. Ele tem todas as credenciais para que isso aconteça. Mas tem alguns caras que demoram um pouco mais para crescer, para evoluir e tudo mais. E aí tem alguns meninos no sub-20 que também passam por isso, né? O José Augusto foi, né? O próprio Arthur, lateral esquerdo. O Arthur também, né? O Arthur foi mais um que todo mundo falou do Gilberto e ninguém fala do Arthur. Mas o Arthur hoje está preparado para jogar no profissional do Palmeiras. O Gilberto não está preparado para jogar no profissional do Palmeiras, não está nem conseguindo, infelizmente, jogar no profissional do Atlético Paranaense. Só que também, pô, o Gilberto é um monstro jogando futebol. Ele precisa ter pequenos ajustes, pequenas correções no seu estilo de jogo, melhorias no seu estilo de jogo, principalmente nas questões defensivas, que isso pesam sim contra o próprio Gilberto. Ele tem algo que sempre vai jogar contra ele a carreira inteira, que é a altura, mas o melhor lateral esquerdo que eu vi na minha vida, quer dizer, o melhor lateral, não só esquerdo, mas direito, entre, né, as duas funções das laterais, que eu vi na minha vida, que é o melhor disparado, é o Roberto Carlos. Ele tinha menos de 1,70 m. O cara era um monstro, um fenômeno, um dos maiores de todos os tempos. Então é isso. Dá tempo ainda para o Gilberto melhorar muita coisa, corrigir muita coisa, e quem sabe, num futuro próximo, ele voltar ao time do Palmeiras e ajudar o time do Palmeiras, até porque a lateral direita ainda é sim um problema para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, dito isso, passado isso, vamos em frente aqui com mais assuntos da Sociedade Esportiva Palmeiras. E bora dar like, hein? Bora dar like, tem pouquíssimo like por aqui. O Arce era um pouquinho maior, Cido. O Arce tinha mais de 1,70 m. Deixa eu ver. Tique Arce não era tão baixinho, não. Cadê aqui? Alguma fonte confiável. Pô, o Arce tinha uns 1,78, pô. O Arce é maior que eu. O Arce era grande. O Arce era grandão. Grandão entre aspas, né? Comparado ao Gilberto, o Arce é quase uma torre gêmea. Mas bora lá, né? Pra gente avançar para mais assuntos. Vamos, então, agora de sorteio da Copa Libertadores da América. Já falamos, né, sobre os bastidores, né, as polêmicas vazias do Choque Rei. Daqui a pouco a gente fala do jogo, mesmo do Choque Rei. Hoje tem bastante coisa para a gente falar. Então manda aí o seu superchat também, para a gente bater a meta, né? Só teve um superchat por enquanto, hein? Pô, ficam devendo para a gente. Mas vamos falar do sorteio da Libertadores, né? O famoso 100 news. Não teve manchete, não teve bomba, não teve nada, né? Quase... Só teve uma alteração em comparação ao ano passado, né? Sai Bolívar, vem Júnior Barranquilla. O Palmeiras também já jogou algumas vezes com o Júnior Barranquilla na fase de grupos da Libertadores. Ano passado, o Palmeiras esteve no grupo G, agora está no grupo
F, ao lado de Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Será a 7ª vez na história que Palmeiras e Cerro Porteño caem no mesmo grupo da Copa Libertadores da América. A primeira vez foi em 99, com 2 vitórias do Palmeiras. Em 2021, o Palmeiras venceu um jogo e empatou outro. Em 2005, foram 2 empates. Em 2006, uma vitória para cada lado e uma treta colossal no gramado do Allianz Parque, onde o zagueiro Douglão tomou um prejuízo. Em 2023, ano passado, o Palmeiras venceu os 2 jogos, né? Ano passado foi até aquele jogo que o Vitor Roque perde um gol inacreditável e depois ele faz um gol mágico, né? Driblando Deus e o mundo lá no Paraguai. E aqui no Allianz Parque foi o gol do Richard Rios, o gol do me perdoem, né? Porque num jogo anterior o Richard Rios sai mostrando o dedo meio para a torcida. E aí, nesse jogo contra o Cerro Porteño no Allianz Parque, ele faz o gol, beijo escudo, pede desculpa para todo mundo, o nosso Richard Rios. O Sporting Cristal, né, que foi o primeiro adversário do Palmeiras na Libertadores do ano passado, o Palmeiras estreia contra o Sporting Cristal, vence por 3-2, jogo duro lá em Lima, e depois mete um 6-0 no Allianz Parque, que foi o jogo de despedida do Estevão, né, do Allianz Parque, uma festa muito bonita, os jogadores jogando o Estevão para cima, e o Júnior Barranquilla, que entre aspas, né, o intruso desse ano no grupo, né, entrando no lugar do Bolívar, a terceira vez que o Palmeiras vai pegar o Sporting Cristal na fase de grupos, e também a terceira vez que o Palmeiras vai pegar o Júnior Barranquilla na fase de grupos da Copa Libertadores da América, né? Foram 2 anos seguidos, 2018 e 2019, o Palmeiras ganhou os 2 jogos de 18, os 2 jogos de 2019, e em 2019 tinha um elemento que eu quero ver quem vai lembrar aqui no chat. Quem era o 10 do Júnior Barranquilla em 2019? O Palmeiras ganhou os 2 jogos. Foi 2-0 na Colômbia e 3-0 no Allianz Parque. Vamos ver quem acerta. Quem era o camisa 10 do Júnior Barranquilla em 2019, naquela campanha da Copa Libertadores da América? O centroavante ainda é o mesmo, né? Ainda é o Theo Gutierrez, aquele horroroso. Como é ruim o tal do Theo Gutierrez. Por sinal, o ataque do Júnior Barranquilla tem Luiz Muriel, que jogou muita bola na Atalanta, Carlos Bacca, que fez carreira na Espanha, depois uma passagem frustrante pelo Milan. A porra do Theo Gutierrez está lá até hoje. O Ceará, que jogou no Atlético Mineiro, está lá também. Então, time bem, mas bem veterano mesmo, cara. O ataque dos caras é um ataque sub-40 já, né? Um time bem, bem experiente do Júnior Barranquilla, e a turma já acertando por aqui. Luiz Dias era o 10 do Júnior Barranquilla. E Luiz Dias foi doutrinado por Marcos Rocha. O que o Marcos Rocha jogou nas 2 partidas, por sinal ele faz gol contra o Júnior Barranquilla, o que ele fez com o Luiz Dias, talvez nenhum lateral da Bundesliga tenha feito até hoje, cara. O Luiz Dias não viu a cor do caroço contra o Palmeiras em 2019, sendo marcado por Marcos Rocha. Luiz Dias, hoje disparado o melhor jogador colombiano em atividade. Na época ainda era um garotinho, era um menininho, mas viu o velho Rocha para cima dele na marcação e deu aula ali, o Marcos Rocha marcando o Luiz Dias. E vamos lá então, com relação à tabela, né, do Palmeiras, para vocês já anotarem aí também na sua agenda. Vou falar aqui os compromissos que o Palmeiras terá nos jogos antes e depois dos duelos da fase de grupos da Libertadores. Então, para começar a semana de Libertadores, Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. E aí o Palmeiras tem uma segunda viagem longa consecutiva, que é para estrear contra o Júnior Barranquilla, que não vai jogar em Barranquilla, porque o estádio está reformando, vai jogar em Cartagena. Então, se você está com bala na agulha, se você está se preparando para fazer viagens
nessa Libertadores, se programe para ir para Cartagena, porque todo mundo que vai para lá fala que é um dos lugares mais bonitos da América do Sul, e é lá que o Júnior vai receber o time do Palmeiras, lá em Cartagena, entre os dias 7 e 9 de abril. Talvez hoje já saia datas e horários dos jogos da Libertadores. Aí saem datas e horários da Libertadores, vão descongelar o Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF, e esse Zé Ruela vai liberar finalmente as datas do Campeonato Brasileiro. Mas então, Bahia na Fonte Nova, depois viagem para Cartagena para o jogo contra o Júnior Barranquilla, lembrando que agora é quarto domingo, não tem mais descanso. E depois, jogo contra o Júnior Barranquilla, tem o derby lá na casa deles. Na sequência do derby, entre os dias 14 e 16, tomara que não seja no dia 14, porque é meu aniversário, eu não quero trabalhar no meu aniversário, quero ficar em casa coçando o saco. Tem Palmeiras e Sporting Cristal no Allianz Parque. Depois desse jogo, Palmeiras pega o Atlético Paranaense também em casa. E aí tem Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E na sequência, Cerro Porteño e Palmeiras em Assunção, no Paraguai, entre os dias 28 e 30 de abril. Depois do jogo contra o Cerro Porteño, clássico contra o Santos na casa palmeirense. E aí, depois do clássico contra o Santos, Sporting Cristal e Palmeiras em Lima, entre os dias 5 e 7 de maio. Depois desse jogo contra o Sporting Cristal, mais uma viagem muito longa. O Palmeiras vai a Belém encarar a equipe do Remo. Depois joga em casa contra o Cruzeiro, joga em casa contra o Cerro Porteño entre os dias 18 e 20 de maio. Viaja para pegar o Flamengo no Maracanã. Depois recebe o Júnior Barranquilla no Allianz Parque e fecha o primeiro semestre contra a Chapecoense, o último jogo antes da paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo. O jogo contra a Chape também em casa. Então, sempre, pelo menos um ou dois jogos bem complicados entre as partidas de Libertadores. A estreia do Palmeiras, o Palmeiras vai pegar primeiro Bahia fora de casa, num gramado sempre muito ruim e que dá um certo desespero quando a gente lembra o que aconteceu com o Lucas Evangelista, que se machucou lá naquele pasto da Fonte Nova. Depois, o Palmeiras vai para a Colômbia para ter o derby. Aí, entre aspas, tem um sossego um pouquinho maior depois do derby, que pega o Sporting Cristal em casa, o Atlético Paranaense em casa, o Bragantino fora de casa, mas viagem para Bragança é um peido, dá uma horinha, e depois o duelo contra o Cerro Porteño no Paraguai, normalmente um jogo muito físico, para depois ter o clássico contra o Santos, viagem longa para Lima, viagem longa para Belém, para pegar o Cruzeiro em casa, Cerro Porteño em casa e o Flamengo fora. Então, serão aí maratonas. Sim, Sérgio Giovanelli, tem o Grêmio antes, mas como eu disse, estou falando os jogos do Palmeiras antes e depois dos confrontos de Libertadores. O jogo contra o Grêmio já é o próximo pós-data FIFA. Então, o antes da estreia do Palmeiras é o jogo contra o Bahia, foi isso que eu disse. Então, não tem respiro, não tem sossego para essa reta final do Palmeiras nesse primeiro semestre, e sempre com compromissos aí, ou pré ou pós-jogo de Libertadores, bem complicado, sendo que Palmeiras e Cruzeiro, e Palmeiras e Flamengo, esse jogo que saiu Porteño no meio, são dois jogos tensos, dois jogos aí que, evidentemente, a tendência é o Cruzeiro melhorar, o Cruzeiro evoluir, por causa da questão envolvendo o novo treinador, o Arthur Jorge, virando o comandante da equipe do Cruzeiro. O Epilefes mandou: é verdade que o Red Bull Bragantino não vai poder jogar a Libertadores em Bragança porque o aeroporto não é internacional? Não. Você desce em Guarulhos e 40 minutos, 50 minutos você está em Bragança Paulista. O aeroporto que não internacionalizaram foi o de São José do Rio Preto, até porque não existe aeroporto em Bragança Paulista. Em São José do Rio Preto ainda não internacionalizaram o aeroporto. Então, Mirassol ainda não sabe onde vai
poder jogar. Exatamente, Gabs. Ainda tem o jogo da Copa do Brasil, que será entre os duelos de Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Então, ainda tem mais jogo da Copa do Brasil nesse meio do caminho. Mas é isso, né? O calendário vai ser uma loucura, o Abel vai falar pra cacete de calendário e o Palmeiras vai ter que fazer o seu trabalho dentro de campo para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e principalmente para somar pontos importantes dentro da Copa Libertadores da América. Lembrando que o ano passado o Palmeiras teve 100% de aproveitamento na primeira fase da Libertadores e tomara que faça de novo uma boa campanha de Libertadores para decidir sempre em casa, e a final acontece no Estádio Centenário, lá em Montevidéu, onde temos recordações maravilhosas. Golinho d'água aqui, deixa eu dar mais um golinho para vocês irem dando like aí, né? Bora dar like aí, estão devendo like. Superchat não vou nem falar, né? Superchat não vem já. Superchat já desisti de vocês aí, que vocês não vão mandar mesmo. Mas o like é de graça. O like é de graça, pô. Às vezes a turma não sabe, a inscrição é de graça, o like é de graça, pô. Dá uma moral pra nós, ajuda nós. Mas enfim, Libertadores check, então, já falamos dos bastidores do Choque Rei, já falamos sobre Libertadores Sub-20, deixa eu ver o que mais eu deixei separado aqui pra gente. Piriri, 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 piriri. Mais um recado importante, né? Feminino do Palmeiras, joga domingo no Allianz Parque, 11 horas da manhã, ingressos a partir de R$10. Palmeiras tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória maravilhosa de virada por 3-2 contra o Corinthians, lá na Arena Barueri. É o primeiro jogo do time feminino do Palmeiras no Allianz Parque, 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados na competição, estreou goleando a equipe do América Mineiro por 4-0, bateu o Grêmio por 2-1 e venceu o derby de virada por 3-2. E aí, ingresso baratinho, jogo no Allianz Parque, 11 horas da manhã, mas, né, Palmeiras nunca faz 100% bonitinho, né? Se você entrar no site oficial do Palmeiras, na home do site tem lá a opção ingressos. E o jogo que eles colocaram é São Paulo e Palmeiras, que não existe ingresso para torcedor palmeirense desse jogo. Na home do site não colocaram o jogo do feminino, né? Uma pena. Tem que ficar vasculhando, caçando lá no site para pegar o ingresso, né? Eles poderiam facilitar a vida de todo mundo, botar na home. Mas se você estiver em São Paulo, se quiser aproveitar, dá uma passada lá, vai no jogo do feminino do Palmeiras, dá uma moral para o nosso time feminino, que é muito forte, muito competitivo e vai brigar pelo título brasileiro na temporada. O Gabs mandou um superchat pra gente aqui na Dó, mandou 1,90. Obrigado, Gabs, tamo junto. É isso, pô, se quiser mandar na Dó, na Piedade, o superchat a gente aceita também na Dó e na Piedade, seu superchat. E agora vamos para a parte de campo de Palmeiras e São Paulo, né, pra gente já avançar em mais um assunto. Temos muitos assuntos para tratarmos na live de hoje. Hoje está dinâmico, né? Já falamos de muita coisa por aqui. O Ti Pazeiro mandou um superchat para a gente, 2 TLDs, e falou, né? O que acha da evolução do Arthur e as outras crias? Abraço, caro Arthur. Uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa, porque também não era um menino que estava tão cotado assim para começar a ter minutos. E vai mostrando que, porra, dá para disputar assim posição com o GFT e virar o segundo, né, da posição. O Piquerez, evidentemente, é o primeiro, se recuperando ainda de questões físicas, o Piquerez, e o Arthur vem despontando aí para ser o reserva imediato, né? O GFT tá lembrando o que foi, né, o acesso do Vanderlan ao time de cima, né? O Palmeiras tinha o Jorge não jogava, o Jorge não conseguia jogar, diferentemente do GFT, não era só por dificuldades com a bola no pé, o Jorge não jogava porque fisicamente
ele não conseguia nem entrar em campo, e aí o Vanderlan começou a aparecer no time titular do Palmeiras, né? O Arthur não, o Arthur tá roubando o espaço do Jefté na bola, na qualidade. E eu gosto, cara, eu gosto do Arthur, menino, muito bom jogador, cara. Tá muito seguro sim. Melhorou muito defensivamente, que era também ali às vezes um ponto de atenção que ele tinha, mas defensivamente ele tá bem, cara, tá firme em campo, tá, né, pô, jogador que mostra muita qualidade. E os outros garotos ainda não conseguiram se firmar, né, Pisani? Por enquanto, os outros ainda com dificuldade, mas de novo, né? Aquilo que a gente já havia dito, né, com relação a alguns meninos vão levar mais tempo mesmo, mas o Arthur é uma grata surpresa nesse começo de temporada. Muito bom o lateral esquerdo, formado na base do Palmeiras. Menino que já teve carimbo, né, de seleção de base também. Então, que consiga ter uma boa trajetória no Palmeiras, para quem sabe ser, né? Esse cara que eu falei, pô, um menino para ficar 15 anos aí no Palmeiras, pô, jogar até os 35 aí no Palmeiras, ia ser legal, ia ser legal. Essa passagem de bastão num futuro do Piquerez pro Arthur, o Arthur virar o titular por ter condições de ser titular, então é bom, né? É bom sim ver o Arthur em campo. Mas vamos lá, né? Para as 4 linhas do Choque Rei. E aí, para a gente falar, né, das 4 linhas do Choque Rei, a gente começa sempre do começo, né? Começa sempre do ponto de origem desse jogo, que é a primeira partida de quarta-feira, a vitória do Palmeiras contra o Botafogo no Allianz Parque. O Palmeiras chegando a 25 jogos de invencibilidade como mandante, são 20 vitórias e 5 empates nesse período, e um 2-1 mentiroso, né, no Allianz Parque. Era o Palmeiras ter goleado, era para o Palmeiras ter atropelado o Botafogo sem muito esforço. O Palmeiras perdeu muitas, mas muitas oportunidades mesmo, né? Ainda quando eram 11 contra 11. A jogada que sai, e aí eu não gosto, né? O gol é do Andréas, né? Pô, não é gol do Alan, né? Pô, eu não gosto quando o jogador ganha um gol porque ele toma uma bolada, que nem o Fabinho, o volante que tá no Red Bull Bragantino. O Fabinho tem um gol na carreira. Ele toma uma bolada na cara do Veiga, num derby. O Veiga bateu uma falta, a bola bateu no nariz do Fabinho, quase quebrou o nariz do moleque, gol do Fabinho. Pô, o moleque não. Na hora que sai o gol, o Veiga sai comemorando, o Fabinho tá no chão com a mão no rosto, tão forte que foi a bolada que ele tomou na cara. Eu vou pro moleque tomar uma bolada. O Alan tentou pular por cima da bola, bateu no joelho dele e entrou, gol do Alan. Do Alan, aliás, não é Alan não, do Alan. Eu não gosto desse tipo de gol, mas enfim, foi gol do Palmeiras, que é o mais importante. Aí, quem perde a assistência é o Flaco Lopes, que, cara, de novo, jogou muito bem. Como tá jogando bola, o Flaco Lopes, a movimentação que ele teve no jogo contra o Botafogo foi muito interessante, porque ele não só descia para ajudar na armação de jogada, ele começou a cair pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo do Palmeiras, do direito de defesa do Botafogo, porque o Vitinho tá muito perdido no jogo. O Vitinho fez uma partida tenebrosa, não achava ninguém na marcação, e a jogada do primeiro gol sai nas costas do próprio Vitinho, né? Recuperação que o Danilo perde a bola para o Maurício, o Arias acelera, solta no Flaco Lopes, e o Andreas Pereira aparece pisando na área para fazer a finalização. Mas o Flaco teve mais 2 jogadas iguaizinhas pelo lado esquerdo do ataque. Uma ele dá no John Arias e o Arias chuta por cima do gol. A outra, o Maurício passa da bola. Aí o Flaco ainda faz a mesma jogada pelo lado direito, sai o cruzamento e a finalização do Palmeiras, do Alan, o goleiro Raul faz a defesa. Então, o Palmeiras criou muito, cara, muito, foi muito superior. No segundo tempo, o Larson perde um gol inacreditável. Quem não pode perder? Garoto, tem que estar mais confiante para bater naquela bola. Se não está confiante para bater no gol, dá um tapinha pro lado, o Vitor Roque entrar com bola e tudo. O Vitor Roque entrou um pouquinho fominha, assim, normal, acontece, tá com apetite. O time inteiro tava perdendo gol, então ele tentou resolver sozinho, o que não deve acontecer no jogo contra o São Paulo, porque ele vai começar o jogo, e aí ele e o Flaco, as coisas fluem melhor com os dois juntos de forma simultânea dentro de campo, mas foi uma partida que, pô, era o Palmeiras ter feito 3-4 no Botafogo. Foi um jogo muito bom por parte do Palmeiras, é claro, fica sempre, ai meu Deus do céu, Botafogo com a menos, conseguiu ter bola, empurrou o Palmeiras para trás, mas assim como o Mirassol,
empurrou o Palmeiras para trás, não fez porra nenhuma com a bola, né? O gol do Danilo é uma cagada gigantesca de todo o time do Palmeiras. Aí não é, de novo, só o 5, só o 5, só o 5. Foi a única vez que Murilo e Arthur erraram no jogo. Foram os únicos 2 lances que eles erraram na partida. Porque ali, naquele lance do gol, na hora que o Danilo sai da primeira pressão, que foi frouxa, dos atacantes do Palmeiras, que ali eram os atacantes que tinham que bater com o Danilo, para tirar o Danilo da jogada, foi frouxa essa primeira marcação, então ele já está no arranque frente a frente com o Marlon Freitas. O Marlon fez um movimento ali para tirar a velocidade do Danilo, só que o Danilo encontra o passe no pivô do Matheus Martins, o Murilo não consegue fazer a interceptação, não consegue ali fazer com que o Matheus Martins perca o equilíbrio. O Murilo fez isso o jogo inteiro. O Murilo, ele acertou quase todos os botes que ele deu, ele só errou esse, e aí acabou custando o gol. Só que na hora que o Murilo não consegue fazer essa interceptação, o Arthur tem a visão totalmente errada do lance, porque o Murilo, ele estava aqui, junto com o Matheus Martins, e os dois dão passo para o lado. Na hora que os dois dão passo para o lado, o Arthur fica parado, e a bola entra de novo nas costas do Murilo. E tem sido uma frequente esses gols do Palmeiras, a dificuldade dos laterais fecharem dentro da área. Aí o Arthur não fechou, o Gomes não conseguiu chegar ali, porque estava muito longe do lance, não é uma falha do Gomes, o lateral tem que fechar aqui, porque se o Arthur fecha, por mais que o Danilo pegue a bola, ele já tem a pressão do Arthur, então o Danilo obrigatoriamente já tem que correr para cá, já tem que correr na diagonal, se ele corre para a diagonal, o Gomes chega para abafar, e não é o que acontece. O Giai até consegue dar o carrinho, só que na hora que ele dá o carrinho, o Marlon Freitas se atrapalha inteiro com a bola e o Danilo faz o gol, né? Uma cagada. Isso tem que ser melhor trabalhado pela comissão técnica do Palmeiras, pelos responsáveis por comandar o time do Palmeiras, porque não dá para toda hora entrar esse 1-2 no trabalho do pivô. E contra o São Paulo, essa é uma arma muito poderosa do time do São Paulo. É bola no pivô do Caleri pro Luciano chegar para fazer esse trabalho, né? Quase falei Lucas, coitado. O Lucas quebrou a costela e puta que pariu, velho. Literalmente o cara não consegue nem dar um barro, velho. Nem isso o cara consegue fazer, porque não dá para se mexer, né? Então o cara não consegue sentar, baixar aqui a coluna e mexer no celular, né? Tem que sentar no vaso como se literalmente ele fosse uma árvore, né? Ficar com as costinhas retas ali. Coitado, velho. Deve doer para um cacete quebrar a costela assim. Mas enfim, o próprio São Paulo tem essa jogada muito forte no pivô. Normalmente o Murilo tem se dado melhor nesses duelos contra o Caleri. E ali uma briga, parece que os caras se os dois tirarem a camisa e botar a luva, vira o UFC. Os caras vão sair na mão mesmo. Os caras vão sair na pancadaria, porque o São Paulo e Palmeiras, quando joga Caleri contra Murilo, os dois vão até o limite, velho. Os dois se matam dentro de campo. Só que é uma jogada muito forte do Caleri fazer esse trabalho de pivô. E num clássico, ainda mais num choque rei, ainda mais com tudo que envolve o choque rei, o Palmeiras precisa estar mais atento a esse trabalho de pivô. É exatamente isso, Alexandre. O Murilo tem botado o Caleri no bolso nos últimos jogos. E para continuar fazendo isso, o Murilo precisa ter a companhia de todo mundo. Porque se o Caleri conseguir escapar uma vez, essa bola vai sobrar. E essa bola sobrando, você tem que ter a cobertura. Então, é muito importante que o Palmeiras esteja mais ligado nesse tipo de jogada no trabalho de pivô, principalmente quando esse pivô sai pelas laterais. Que aí, de novo, né, o Sérgio mandou aqui, o Marlon não é 5. E não é a função do 5 marcar essa bola do pivô, é função do lateral. Porque o pivô, ele não vai dar a bola para trás, ele vai dar a bola na diagonal. O 5, nessa movimentação, ele vai para dentro da área, porque o zagueiro está batendo com o atacante, o 5 vem para fazer a cobertura. Porque o lateral vai fechar aqui, com o lateral fechando junto com o zagueiro dando espaço, a única coisa que o cara que vai receber a bola do pivô vai conseguir fazer é correr para a linha de fundo. Porque o lateral ele vai fechar o meio para dar a linha de fundo. Na hora que o cara der a linha de fundo, se sair o cruzamento, o 5 está dentro da área para fazer a interceptação. Essa é a movimentação que tem que ser feita. Então,
Não é, faltam 5, não sei o que, piriri, pororó. É movimentação do lateral. O lateral que tem que dar a proteção para o zagueiro quando vem essa bola no pivô. A cobertura é sempre do lateral, porque essa bola não é pisada para trás. Se essa bola for pisada para trás, se a bola do Matheus Martins fosse pisada para trás, ia ser pisada no pé do Marlon Freitas. Como a bola do Matheus Martins foi feita num trabalho de pivô, como todo pivô faz, a bola na diagonal, quem tem que fechar o Danilo é o Arthur. Era o Arthur, melhor dizendo, né? Porque é a bola que vem no espaço que o zagueiro deu o passo para frente, então o lateral tem que vir junto. Porque se o lateral vem junto, o Danilo tinha duas opções, ou dar o tapa para a linha de fundo, ou dar o tapa ainda mais para dentro da área. Se ele desse o tapa para dentro da área, o Gomes estava na cobertura. Só que não, ele recebe totalmente livre, com uma clareira aberta, porque o lateral acabou não acompanhando. Isso tem sido um erro. E do lado direito, isso aconteceu também na falha do próprio Kelvin, né? E aí, no jogo contra o Vasco, a falha do Kelvin foi ainda maior, porque ele não se comunica com o John Arias. O John Arias fica preso num corredor, sem ter orientação nenhuma de que ele poderia ter saído do corredor e ter fechado por dentro. Aí o Kelvin não abriu a boca, aí complica também. Mas, enfim, é um jogo para ter muita atenção e um jogo que o Palmeiras, evidentemente, tem condições, né, de somar pontos preciosos, de conquistar uma vitória e chegar, né, se tudo der certo, a sua sexta vitória consecutiva contra o São Paulo nesses clássicos choque-rei. O Pisani mandou 2 TLDs para a gente, né, e a declaração do Rui Costa. Normal, não dá para esperar nada de novo dele. Foi muito bem o Anderson Barros na resposta, foi muito bem a presidente Leila Pereira também na resposta. E aí, para a gente já entrar em assuntos táticos no Choque Rei, eu faria uma alteração no sistema de jogo do Palmeiras, e já tinha falado isso aqui, né, para igualar o meio de campo do São Paulo, que sempre joga com 3 volantes. Então eu faria a alteração com a entrada do Lucas Evangelista para empatar no sistema tático do São Paulo, só que com uma diferença que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem jogadores de velocidade com bola no pé, que nem o Palmeiras tem o John Arias. O São Paulo tem o Ferreirinha, que não é um jogador de velocidade com bola no pé. O Ferreirinha é um cara que vai dar um bico para frente, sair correndo que nem um doido e tentar fazer a jogada de linha de fundo. Não é um jogador de velocidade em condução de bola. Esse jogador o São Paulo não tem. Então, para dar total liberdade para o John Arias cair pelos dois lados do campo, você tem Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andréas Pereira, com o Andréas dando espacinho para frente, mas não para o Andréas jogar como um meia pela esquerda ou um meia pela direita. Vai depender de como o Palmeiras vai querer descer com os seus laterais. Mas para o Andréas fazer essa movimentação, ele sai de dentro para fora, o Arias abre como ponta, e aí na ponta que o Arias abrir, desce o lateral oposto. Você desce, o Arias cai pela direita, o Piquerez virou o ponta. O Piquerez bater de frente com o Lucas Ramon. Para mim seria o melhor jeito, porque o Lucas Ramon é o lateral mais ofensivo do time do São Paulo. Então você empurra o Lucas Ramon para trás, faz o Lucas Ramon correr para trás, joga ele para a linha de fundo, para o São Paulo perder essa arma, você põe o Piquerez em cima dele, tendo o Andréas Pereira jogando por dentro, você abre o John Arias para bater com o Enzo, e aí o que vai acontecer? Olha o Flávio Lopes descendo para jogar com o Andréas Pereira. Você já vai causar dúvida na zaga do São Paulo. Pô, eu vou dar o bote, o Sabino vai ter que sair para marcar o Flaco. Se o Sabino sair para marcar, o Vitor Roque fica no mano a mano dentro da área. E o Vitor Roque no mano a mano é um BO para o zagueiro adversário. Vão ficar 2 em cima do Vitor Roque. Tá, é o Marcos Antônio, ele marca o Andrés ou ele marca o Flaco? O Danielzinho, ele vai marcar o Andrés ou marca o Flaco? Porque o Marcos Antônio vai ter que marcar o Evangelista também, vai ter que marcar o Marlon Freitas. Então você vai encurralando o time do São Paulo para trás. Eu adotaria essa estratégia, mas não acredito que o Abel fará isso. Provavelmente ele vai manter a mesma formação com o Maurício voltando, né, para o meio de campo e voltando Flávio Lopes e Vitor Roque com uma dupla de ataque do Palmeiras, né? Isso é o mais natural
para acontecer. E aí o Andrés vai jogar, né, com um passinho um pouquinho para trás, como ele mesmo prefere, como ele mesmo gosta, mas eu faria essa alteração. E aí no banco, você, se jogasse, né, do jeito que eu falei, no banco você teria ainda para entrar Maurício, Alan, você teria uma cavalaria boa para colocar no segundo tempo, Sousa para botar velocidade, o Sousa foi bem no Choque Rei nos 2 Choque Reis desse ano, foi bem no 3-2 ano passado, fez, né, o gol da vitória do Palmeiras, então você vai ter um banco recheadinho também. Mas não acredito que o Abel vai fazer isso, acho que ele vai manter o modelo de jogo, né, as únicas trocas, a volta do Maurício para a meia esquerda, ou na meia direita, né, já que o Arias está se entendendo bem ali com o lateral esquerdo, né, foi o Arthur, e agora provavelmente volta o Piquerez para esse jogo, deve voltar o Kelvin também, né, para lateral direita, mas enfim, né, o Palmeiras tem totais condições de buscar esse resultado importante, jogando lá no Bis, lá na casa deles, para abrir, né, vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, passamos aqui também já o que dá para ser feito, né, no jogo contra o São Paulo. O meu xará, o Gustavo Leme, mandou, né, que faria a mesma coisa. O Sérgio Novelli falou que colocaria Lucas Evangelista, Marlon Andrés, Maurício, Arias e Flaco. Ele deixaria o Vitor Roque e o Alan para o segundo tempo. Eu deixaria o Vitor Roque para o segundo tempo em hipótese alguma. Não dá para abrir mão de um dos seus melhores jogadores num clássico logo de cara, ainda mais que o Vitor Roque já recuperado dentro de campo. O Gabs falou que queria de Alan e Arias, e não Maurício e Arias. É que o problema do Alan é que ele tá também já no limite já. Então, é bom dar um respiro pro Alan. Eu também prefiro o Alan tecnicamente, né? O Eduardo Melo mandou, né? Soler, a presença do Jair potencializa o jogo do Arias Alan por dar mais liberdade para os pontas? Não. Não, porque o Giai tem subido bastante também, né? Que atrapalha, muitas vezes, quando o Giai fica muito tempo com a bola, né? Aí ele tem uma dificuldade muito grande, né? Mas não. O Giai não tá ficando muito, não, cara. O Giai tá subindo toda hora, toda hora. E sendo orientado para isso. Puta, Sérgio Novelli, esses papos aí, mulher tá acabando com o jogador. Pô, pelo amor de Deus, velho. Parar de criancice, vai, Sérgio. Pô, tava indo tão bem, mano. Pô, esses papo bunda aí não cola não, Sérgio. Obrigado. E aí, agora vamos com mais um sobe-som aqui no TLD. Fi, põe aí a Leila Pereira, que ontem, né, deu uma boa entrevista aos canais ESPN, lá pro André Hernan. Daqui a pouco a gente fala sobre mercado da bola. Ela falou um negócio aí que não é 100% aquilo, mas enfim. Vamos ouvir Leila Pereira falando sobre a política do Palmeiras. Pode ir por aí, filho. Você falou do seu último ano como presidente do Palmeiras. Ano que vem, dezembro de 27. Tem 2 chances ainda para conquistar essa Libertadores. Me veio uma dúvida aqui. Já se sabe quem vai ser o seu candidato da situação? É Maurício Gagliotti? Não, olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Está muito cedo, nós nunca tratamos desse assunto na minha associação. Isso nós vamos conversar ano que vem. Eu acho muito, muito cedo. E todos nós. E quem vai decidir isso não é a presidente Leila Pereira. Eu, quando fui candidata a presidente do Palmeiras, eu não cheguei lá e falei, olha, gente, eu sou candidata. Não. Eu tinha um grupo, aliás, eu tenho um grupo que sempre me apoiou. E eles me lançaram presidente do Palmeiras. E da mesma forma vai ser com o meu sucessor. Não é a Leila que vai escolher, é o nosso grupo, a nossa base de apoio. Tá aí, né? Então a palavra da Leila Pereira em entrevista aos canais ESPN. E aí, 2 pontos interessantes, né, dessa fala dela. Meu último ano de mandato é em 2027. Meu mandato acaba em dezembro de 2027. Tomara que isso aconteça, que ano que vem não venha de novo com esse papo de querer mudar estatuto, de querer mudar a regra do jogo,
com o jogo rolando, porque não é assim que tem que acontecer. Se um dia alguém achar que precisa ter 3 mandatos, né, um primeiro mandato e 2 reeleições, que isso seja debatido não para si mesmo, seja debatido para um próximo. É ruim quando você muda a regra do jogo já com bola rolando, né? Imagina se no meio do jogo amanhã o Daronco fala, tem uma nova regra, agora não pode chutar forte pro gol. Aí o Vitor Roque tem que sair do time, né? Porque o moleque enche o pé na hora de bater pro gol. Então, não dá, né? Mas ainda bem que disse, né? Meu último ano, ano que vem, termina em dezembro de 2027. Um bom trabalho que está sendo feito pela presidente Leila Pereira. Com relação a substitutos da Leila Pereira, de novo, né? Voltou o burburinho de Maurício Gagliotti, não sei o quê, continuo com a mesma informação. A família dele não quer, em hipótese alguma, que ele volte. E pode arrumar briga se voltar, porque, cara, ele não tem mais nada a ganhar sendo presidente do Palmeiras. Não tem mais nada a ganhar. Só tem a perder. Porque se ele não ganhar 2 Libertadores como presidente do Palmeiras, vai ter sido uma merda a gestão dele em comparação à anterior. Então é bom também ter novas ideias, novas cabeças, novas pessoas que estão lá miliano na política do Palmeiras, vão lá e façam um trabalho de excelência como fez o Nobre, como fez o Gagliotti, como tem feito a Leila Pereira. Né? Não dá para ficar sempre rodando entre os mesmos, só pensando nos mesmos. Tem que ter cabeça novas, ideias novas, que é isso, né? Não tem nada a ganhar, não tem nada a ganhar. Ele voltando, só tem a perder. Então, também acho que seria melhor um outro nome, uma outra pessoa, alguém novo na política do Palmeiras. Gagliotti é muito bom, ele é excelente, foi um dos maiores da história do Palmeiras, ajudou muito no crescimento financeiro do Palmeiras, na evolução enquanto marca do Palmeiras, na estruturação do Palmeiras enquanto um time que vai disputar todos os títulos possíveis, mas já foi o período dele. É muito bom que ele continue fazendo um trabalho dentro do Palmeiras. É muito bom, muito bom. Se ele quiser voltar um dia, vai ser legal pra caramba também ele voltar. Mas, de novo, ele não tem nada a ganhar com a volta dele. Vai ser legal porque, é um cara que a gente já sabe que vai fazer um bom trabalho. Um cara honesto, um cara inteligente, um cara preparado para tal. Mas também é bom circularem novos ares, novas cabeças dentro do Palmeiras, porque a gente vê o que acontece em alguns lugares, né? Ficam sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos, e uma hora os mesmos começam a fazer cagada. Não acho que o Gagliotti faria nesse momento, mas prefiro uma voz nova para ouvir como presidente do Palmeiras. E aí, de novo, né? Se ele tentar voltar, ele vai arrumar bem em casa. Vamos lá. Ainda sobre a entrevista da Leila Pereira aos canais ESPN. Falou do Nino, que vai tentar de novo o Nino no meio do ano, e ela deixou muito claro, depende do Zenit. E aqui a gente já falou, o staff do Nino aceitou 2 propostas, Palmeiras e Fluminense. O problema é que o Fluminense não chegou perto daquilo que o Zenit tem interesse de fazer negociações, diferentemente do próprio Palmeiras. Por isso que o Palmeiras mandou o Léo Holanda lá na intertemporada do Zenit, né, em Abu Dhabi, para conversar com o Zenit, para agora no meio do ano fechar esta operação com o Zenit. Palmeiras e Nino já está tudo muito bem alinhado, muito tranquilo. Por isso que a Leila já trata dessa negociação publicamente, fala do interesse, fala, só depende do Zenit, porque já é algo concreto, construído, e realmente só falta o Zenit aceitar a proposta, e o Palmeiras vai daqui 2 meses fazer uma nova proposta para tentar fechar com este jogador e depois da Copa do Mundo o Nino virar um ativo do Palmeiras, caso o Palmeiras consiga convencer o Zenit, algo que é um caminho natural de acontecer. Com relação ao próprio Fabinho, que ela disse que é mentira, que ela não está negociando nada, que ela não está à frente de nada com o Fabinho. É um fato, né? Não existe nenhum documento, não existe papel assinado do Palmeiras, não tem nada. Isso ela pode falar. Realmente não tem negociação, não tem nada assinado, não tem nenhum documento na mão do Fabinho, não tem nenhum documento na mão do staff do Fabinho, mas isso não significa que
não tenha nada acontecendo. Não significa que ela não tenha o interesse. E, de novo, quantas vezes o Palmeiras já negou, não, tô atrás desse cara, tô atrás desse cara, tô atrás desse cara, tá o Felipe Anderson aí. Mas não estava atrás do Felipe Anderson? Não falou que não queria? Mas olha, Felipe, oportunidade de mercado. Que é isso, cara, o Fabinho tem mercado ainda lá fora, o Fabinho não disse sim para o Palmeiras até o presente momento, o Fabinho tem a chance de, quem sabe, até renovar lá na Al Ittihad. O Fabinho quer esperar terminar a temporada, quer esperar chegar à Copa do Mundo, depois, quando ele estiver na Copa do Mundo, ele vê o que ele vai fazer da vida dele, vai definir o que será feito na sua trajetória seguinte, né? Então, por isso que não tem interesse, não quer, não tem negociação. Realmente, não tem nada que prove que tem alguma coisa. Oficialmente, não tem nenhum papel assinado. Mas é claro, as informações seguem exatamente essa. O Palmeiras continua com interesse no Fabinho. O Palmeiras ainda vai tentar, sim, o Fabinho como uma alternativa para ser o 5 do Palmeiras na sequência da temporada. Uma das alternativas é o Fabinho. O Palmeiras também continua fazendo uma pressãozinha lá no Botafogo, pelo Danilo. O Palmeiras já deixou como terceira opção o Wendel, do Zenit de novo, né? Todo ano vão em cima do Wendel. Não sei se vai mudar tanto assim o preço do dólar do Palmeiras com o Wendel no meio de campo. Mas hoje é Fabinho e Danilo, 0-1 e 0-2. Ou os dois são 0-1, melhor dizendo. Então, é que você vai ter que fazer um investimento de mais de 20 milhões de euros para pagar o passe dele, e o outro você consegue pegá-lo de graça, sem fazer a oferta para comprar o passe do jogador, só que Fabinho, ele tem uma vida útil no futebol mais curta do que a do Danilo, até por questão de idade. O Danilo tem mais, pelo menos, 10 anos de carreira, e daqui 10 anos ele terá a mesma idade que o Fabinho daqui 2. Então, já é uma diferença significativa, né? Mas é isso, né? Você tem que gastar uma bala para comprar o cara e depois montar o contrato dele. O outro, você, na teoria, só vai gastar essa bala fazendo o aporte de salário e também o aporte de salário e também das luvas, direito de imagem, piriri, pororó. Então, são dois jogadores que custam muito caro, mas sim, o Palmeiras vai tentar alguém para esse setor no segundo semestre, até porque a tendência é que o Emiliano Martins, que voltou do shopping, hein? O Rafael Rodrigo Klein, né, o árbitro de Palmeiras e Botafogo, colocou na súmula, né, jogadores selecionados para o shopping, não para o doping, né, ele botou para o shopping. Ele selecionou o Emiliano Martins do Palmeiras e o Arthur Cabral do Botafogo, né? O Klein, além de árbitro ruim, ele não sabe nem preencher a porra de uma súmula. Mas o Martins, que voltou do shopping, pode ser que ele vá agora para o mercado da bola no meio do ano. O Palmeiras tentar a negociação do Emiliano Martins para fazer a contratação de um jogador melhor, um jogador de mais qualidade do que o próprio Emiliano Martins. E aí, falando de Danilo e Fabinho, né, nem que eles são melhores que o Emiliano Martins, eles são melhores do que o Marlon Freitas também, e seriam titulares absolutos do time da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, ficamos assim então, hoje, uma live extensa, né, 1h30 de live, trouxemos a fala do Anderson Barros, fala da Leila Pereira, falando de Libertadores Sub-20, Brasileiro Feminino, domingo, 11 da manhã, tem jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Vitória. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro Feminino também, né, podendo chegar a 12 pontos em 4 rodadas. 4 anos sem vencer o Botafogo no Allianz Parque. Então a gente tem mais essa questão aí, sem contar que são 500 jogos do Palmeiras em casa no Campeonato Brasileiro, com 410 vitórias, 111 empates e apenas 3 derrotas. É realmente impressionante os números do Verdão, e foi sim uma grata surpresa a vitória ontem. Obviamente, acho que era o confronto onde o Palmeiras entrava de maneira mais favorita contra o Botafogo, mas não que o Botafogo seja um time ruim, mas está num momento negativo, e o Palmeiras conseguiu garantir os 3 pontos, que apesar, né, do que você falou aí, eu concordo plenamente, que
Parece que foram 2 jogos distintos, né? O primeiro e o segundo tempo, mas o que valeu foi pelo este fator dos 3 pontos, né, dele. É aquela coisa, o que é importante no final vai ser sempre os 3 pontos, porque não adianta jogar maravilhosamente e perder o jogo. Então, o que o Palmeiras realmente tem feito é ganho todos os jogos, jogando bem, jogando mal, com sufoco, sem sufoco. A gente que morre aqui fica passando mal, porque eu fiquei passando mal ontem, porque é um sufoco no segundo tempo, parecendo que a gente que estava com um a menos, né? Mas assim, eu sempre tenho uma filosofia na minha cabeça em relação a esses momentos de atribulações. É porque assim, o Botafogo já estava atrás do placar mesmo, já estava com um a menos, ia perder o quê mais? Já tinha perdido contra o Flamengo com um a menos e levou ali um saculejo também. Então, assim, o que podia mais acontecer? Então, o time foi muito para cima e o Palmeiras realmente me pareceu ter um controle de carga maior, né? Então, vem de jogos muito difíceis, de campos muito pesados, então deu ali a sensação que no segundo tempo ele deu aquele controle de carga, que deve ter sido muito por pensar. Estamos à frente, fizeram o segundo gol, né? João Arias faz ali o segundo gol logo no começo do segundo tempo também. Botafogo com um a menos, o jogo tá ganho. E não tá, né? Eu acho que às vezes esse pensamento é o que prejudica. É de tipo assim, beleza, não precisa também entrar com os 2 pés na porta, mas também não precisa recuar tanto. Eu senti que o Palmeiras recuou demais, diminuiu a carga demais, podia ter mantido um pouco mais, sabe? Aí quando chegasse lá nos 30 minutos, aí tirava o pé mesmo, porque aí beleza, né? O Palmeiras ele tem durante a partida o sabor controle de jogo, né? Porque o Palmeiras não tem o controle, mas tem o sabor controle de jogo. Parece que estamos comandando, quando na verdade somos surpreendidos no final e o Palmeiras acaba não tomando ali um susto. Dessa vez o susto veio no momento em que o time já estava vencendo ali por 2-0. Acho que ainda assim foi perigoso. Acho que ali inclusive teve a galera se embananou ali a defesa, principalmente acho que o Marlon Freitas acabou dando, né, uma entregada na rapaziada ali, mas no final deu tudo certo e valeu pelos 3 pontos. Quero saber do seu sentimento, Dani, quando você viu ali aquele menino com aquele monte de dread na cabeça, vindo a lá Lionel Messi com aquela canhotinha tabelando no meio dos adversários e fazendo gol no verde, como é que foi para você em ver o homem fazendo assim? Tu acredita que eu já sabia que isso ia acontecer? No trabalho ontem, no meu trabalho tem um palmeirense. E aí ele falou, né? E aí, qual vai ser o placar? Porque como eu tenho acertado com a frequência, eu falei, juro por Deus, eu falei, vai ser 2-1 e eu tô sentindo que o gol do Botafogo vai ser Danilo. Juro, falei muito isso. Eu falei, tá com muito cara que Danilo vai fazer gol hoje. E foi o que aconteceu. Vou falar que no meu coração eu já tava sentindo isso, mas assim, foi bem triste de ver ele fazendo gol pelo Botafogo, né? E esse gol ter sido contra a gente. Achei muito bonito ele ter respeitado ali, de não ter comemorado, porque não é todo mundo que faz isso. A gente vê Marlon Freitas, ele brigou com todo mundo do Botafogo ontem, né? Ele não tava nem aí. Ele disse na cara de todo mundo, eu ganhei o jogo, vocês têm que me respeitar, não sei o quê. Ele bateu no peito que é palmeirense e eu achei incrível isso, tá? Mas quando é o contrário, a gente não gosta. Então, assim, achei bem triste, assim. Acho que ele tá precisando voltar para casa. Acho que ele precisa voltar a ser feliz. Ele não tá feliz, sustentando, levando o time nas costas. Entendeu? Fez aí no gol ali, que para mim foi muito mais erro de Carlos Miguel do que qualquer coisa, porque Carlos Miguel podia ter pego aquela bola. Mas ficou ali, quem que pega a bola, vai para um lado, vai para o outro, ninguém pega e ninguém chuta. Mas Danilo volta para casa. Estamos esperando. Se quiser, tem até aeroporto, viu? Tenho certeza que vai ter até um aeroporto se vier. Venha então, que estamos esperando a De eterna. braços abertos. Ô, Dani, você quis dizer então que a gente é hipócrita, né? Pelo que você fala. Isso. Justo. Nós somos. Eu achei incrível o que Marlon Freitas fez. Eu achei incrível, mas se fosse Danilo fazendo, eu ia estar aqui falando, que idiota, eu não acredito que ele fez isso. E bababá, mas Marlon Freitas eu fiquei, cara, muito palmeirense já, pô. O cara bateu de frente com o ex-time dele, dizendo assim, eu ganhei o jogo. Tu viu, eu não sei se tu viu a dublagem. Vocês têm que me respeitar, eu que ganhei. Caraca, o cara... Eu só achei, eu vou ser o advogado da torcida adversária uma vez. Claro. Eu só achei
uma parte não tão legal, se eu fosse torcedor do lado de lá, obviamente que eu gostei também, eu tô contigo. Sim. Não é nem o que me incomodaria se eu fosse torcedor do lado de lá, não era nem a fala dele de tipo, eu ganhei aí. É que ele não fala eu ganhei aí também. Ele fala eu ganhei nessa porra aí também. Tipo, ele chama o clube de qualquer porra, assim. Aí nesse ponto talvez eu ficaria um pouco chateado enquanto torcedor. Não, eu ficaria putaça. Eu falaria, que é isso, meu amigo? Agora, que foi sensacional. Isso foi, sem dúvida alguma, foi Ele já é maravilhoso. muito Palmeiras, pô. Ele já disse que o melhor título da vida dele foi o Campeonato Paulista 2026. Tipo, só aí o cara já mostrou que ele não tá nem aí. Não, vagabundo e viciado tá louco pra rasgar a roupa e ficar doido. Pois é, Dando uma moral aqui pro pessoal do chat, enquanto eu posso, enquanto a internet permite, por favor. o nosso amigo Maurício Tartaglione. Nossa, não é nome de massa, Tartaglione. Me deu um Tartaglione ao molho sugo. Muito, muito, muito. Quer dizer que é um Tartaglione recheado com queijo ao molho sugo. Ai, é verdade. Ei, É, parece muito. parece comida boa, né, ainda. É isso. Ei, achei chique, achei chique. Achei também. 3-0, é só cruzar bola na área do São Paulo e chuveirinhos. Ele já tá falando aqui do Choque Foi Rei. porque eu falei pra galera ir jogando já os placares aí pro jogo de São Paulo pra gente depois conversar, né? Porque vai chegar esse momento e o povo já vai botando o placar aí, daqui a pouco a gente vai ver o placar. E para você que não sabe, a Dani é a mãe de Iná Alviverde. Não é à toa que o nome do perfil dela é Visão Palestrina, porque ela Eita. tem a visão à frente do seu tempo. O Bambam mandou, Pai Bambam previu 2 grupos. Nós, Universitário do Peru, Coquimbo do Chile, Universidade Central da Venezuela. Tá, e acabou. Aí ele preveu outro. Flamengo, Estudiantes, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e, como diria o poeta, sonhar não custa nada. Pô, eu gosto desse grupo. Se o Eu Palmeiras gosto, mas assim, eu acho difícil chutar alguma coisa nesse momento, porque são inúmeras possibilidades. concordo plenamente com a Dani. E eu não sou desses aqui. Eu não vou ser hipócrita em falar, não, mas eu queria pegar o time mais difícil. Eu queria Eu pegar o. não. Se eu pudesse ser campeão jogando contra o Carabobo, que já tá fora da Libertadores, contra o Sporting Cristal na final, pra mim tá maravilhoso. Eu quero pegar o grupo mais fácil, as possibilidades mais fáceis. Eu não tô Total. nem aí, gente. O que vale é o título. Como foi, assim, de pegou mais difícil, mais fácil, ganha do mesmo jeito, tá? Eu queria ganhar uma Libertadores igual o Grêmio, em cima do Lanús. Pô, vida mais fácil. Grande Lanús. Ó, o Lanús aí causou problemas esse ano. Lanús. Olha, olha. E o técnico do Lanús, curiosamente, que perdeu a Libertadores pro Grêmio, era o técnico do Boca, que eliminou o Palmeiras em 2023, sem ganhar Sim, nem a sim. Libertadores. O... É isso que é tenso, né? Tipo assim, a gente fala, queria ser campeão contra o Nacional de Cochabamba. Mas o jogo que é legal de ver é um Palmeiras e River, é um Palmeiras e Boca. Claro. E também, né, filho, jogo é jogo. Aí chega lá na final, dá uma zebra, sei lá o que acontece e perde. Aí vê. É uma humilhação, né? Porra, É 1-0 assim. Potosí. Nossa. É assim, é o pior cenário. Chegou do jeito fácil, digamos assim, pegando os times mais fáceis na final, um time fácil e perde. Porque a gente sabe que pode acontecer, né? Porque o time é menos favorecido, digamos assim, né? Menos privilegiado, que a gente não pode perder, né? Então, Imagina tu perde uma final pro, sei lá, San Antônio o Bulu. Barcelona de Guayaquil. Barcelona. Já fomos eliminados dentro de Eu casa. sei, mas uma final assim, uma final não, né, filho? Pô. Tem uma noção, né? Que já aconteceu de dar ruim contra o Brasil. Sim, sabemos disso, mas assim, pô, uma final é foda. Aí tu quebra minhas pernas. E Hermina virando um balde de gelo em cima dele para continuar jogando, porque estava lesionado. E aí o outro infeliz que chegou no mesmo ano para jogar uma Libertadores contra o Botafogo, sai porque tomou uma bolada no olho. É brincadeira. O Diogo Luiz mandou boa noite a todos. Fazia tempo que eu não falava isso. Palmeiras venceu, mas perdeu muitos gols ontem. Não dá para reclamar.
O Maurício, o nosso amigo Tartaglione, mandou aqui: Grêmio 1-0, vitória, tabela vai embolando. Quem mais? O Henrique Carneiro mandou um boa noite chegando aqui no like. Deixe o seu like. O Marco Bortoloso mandou boa noite, Dani e Felipe. Chegando só agora, dá para começar de novo? Aí. Assim, meio que começou agora também, né? Porque rolou uns probleminhas aí, que meio que chegou na hora certa. Foi isso então. O Marco fez complô com a minha internet, né? Pra prejudicar esse início de live. Ele pegar o começo. Correto, eu gostei, achei ousado. O Everton Tavares está falando que o Marlon entregou o gol do Botafogo, a bola estava no pé dele. O Diogo reclamando que o Alisson perdeu 2 gols, mas é um moleque, não dá para reclamar, ele não vai reclamar, isso é bom. Eu reclamei no jogo dele, tá? Eu sei que é um moleque, mas eu esculhambei ele. Mas já passou, só na hora. O Henrique mandou assim, e o Veiga, que até postou sobre o Danilo, não era para ter saído do Verdão. E daqui a pouco tem sorteio da Libertadores. É verdade, 8 horas hoje tem sorteio da Libertadores. A Dani já me passou aqui o grupo que ela quer. Ela quer um grupo com Boca Juniors. Ela quer os mais difíceis logo de cara. Mesmo que não... mas estão no pote 1 os dois. A Dani não tá se importando. Ela quer o mais difícil. Ela quer a pedreira logo na fase de grupos. Porque a Dani é assim. Ela quer enfrentar os melhores sempre. Só nivelar por cima. Nivelar por baixo não, só por cima. Eu quero vida fácil. Eu quero ir pro Masterchef e duelar contra crianças de 1 ano. Que não sabem descascar uma maçã, entendeu? Fazer um miojo. Quero competir com essa galera. Eu não quero brigar com gente grande, entendeu? Eu quero Eu acho o jeito certo de pensar também. Acho interessante. É isso. Eu quero jogar bote com adolescentes de anos que não sabem jogar, entendeu? Eu quero ter que jogar ping-pong, tênis de mesa com um idoso de 95, que não consegue se movimentar rápido para rebater a bolinha. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero a facilidade. Eu quero só É errado? a mão. Não tá. É errado não tá. E eu assino embaixo. É isso. Eu quero o quê? Lutar o UFC contra senhores de 85 anos, pesando 70 quilos. Entendeu? É isso, é sobre isso. Com mobilidade reduzida. Eu não quero tarefas difíceis, árduas. Eu quero a tal da zona de conforto, que todo mundo fala que tem que sair dela e eu nunca encontrei. Impressionante. É isso. Só para deixar claro aqui também. Falei. Pronto, falei. Oi? Falei, desculpa. Não, tô dizendo pronto. Você falou, pronto, falei. É isso. Hashtag falei, tô leve. Quer dizer, de leve não tem nada, é só água com gás mesmo. O Choque Rei já começou, né? Vamos falar disso também, porque o Choque Rei já começou. Hoje a gente teve um vídeo bombástico do nosso menino Anderson Barros que apareceu. Para você que acha que ele não existe, ele existe. Hoje ele deu as caras aí e Magro, falou. viu? Magro. Foi você, né? É o quê? Foi você, né? Passei aqui um contatinho aqui, disse, meu filho, bora ver. Bora? Tô na canetinha? Ali foi, viu? Ali foi muita canetinha, viu? Muita canetinha ali. A idade do Anderson Barros sofreu uma pancreatite. Eu acho que tá bem alta. Assim, 90%. Essa live aqui Ela vai dizer assim muito rápido. Às vezes era isso, sabe? Às vezes ele não se sentia muito confortável em aparecer nas câmeras, e ele ocupava todo o quadro. E aí, ninguém pode se ofender aqui que eu tô no meu quadro. Agora, o ponto é esse, entendeu? Aí o menino ficou lá 20 canetinhas, assinou mais papel do que o Alexandre Matos na época que chegou no Palmeiras e ficou. Sim. Errado não tá. Ele usou caneta pra tudo, pra assinar uns contratozinhos massa aí que chegaram, uns jogadorzinhos, negocinho, e pra ficar magro. Eu vou julgar, não julgo. Jamais. A gente não tá pra julgar aqui, a gente tá pra elogiar. Gostou do posicionamento do Palmeiras, Dani? Você achou que faltava um pouco isso do Palmeiras, essa malícia pré-clássicos? E o Palmeiras aceitava muito a pressão que vinha do outro lado? Eu acho que, visto tudo que já aconteceu nesses jogos, né, em Palmeiras e São Paulo, nesse choque reis, principalmente que aconteceu ano passado,
que, assim, na minha visão, e a gente até já falou sobre isso, se a gente perde aquele jogo pro São Paulo, a gente tinha ganho o Campeonato Brasileiro na minha cabeça. Não tinha como a gente não ganhar, porque a quantidade de pontos que a gente perdeu depois do jogo com o São Paulo, por vários erros de arbitragem, né? Então, assim, acho que estava na hora mesmo do Palmeiras se pronunciar. E acho que foi interessante, fez o pronunciamento, colocou na TV Palmeiras, então não foi uma coisa assim, joguei no meu Instagram. Não, foi um negócio assim, organizado, sentou, vamos gravar bonitinho aqui, o que é que você falou? E acho que ele foi muito coerente no que ele falou, assim, um vídeo rápido, um vídeo curto, não foi nada muito demorado, mas acho que ele foi muito pontual em trazer situações que são verídicas e, assim, para parar com isso, gente, o Choque Rei já é um jogo que vem com muita coisa pela rivalidade mesmo do futebol, e ficam trazendo situações que não cabem. Parece que todos os jogos que aconteceram esse ano mesmo, o Palmeiras ganhou do São Paulo por causa de erro de arbitragem. Não foi isso, foi incompetência do São Paulo. Perdeu por incompetência porque o Palmeiras foi superior. Então tá na hora de assumir isso. Então achei muito bacana, acho que a gente aceita muito tudo que acontece. Ano passado a gente aceitou muito o que aconteceu em relação ao jogo do São Paulo, escutou calado e teve uma caçambada de pênalti que não foi marcado pra gente até o início desse ano. Então, assim, presuntinho arrasou. Eu concordo com você. Chega de ser a freira no bordel. O Palmeiras tem que começar a participar da muvuca e do foguinho. O Marco Bortoloso mandou: vocês não acham que o pronunciamento do Barros foi muito fofo? Não, fofo não. Que aquele homem usou muito monjaro para deixar de ser fofo. E a Dani que fez o projetinho do Barros. Então você que tá aí, quer secar igual o Barros, ficar parecendo ali um tomate seco, chama a Dani no Instagram, manda mensagem, manda hashtag quero ficar igual o Barros, ou hashtag seco igual o Barros, que a Dani vai dar um desconto lá para quem é membro do canal Tá Lá Dentro. Vai ter 30% de desconto, e quem é só inscrito no canal Tá Lá Dentro vai ter 20% de desconto. Lá Vai no ter projeto. 80% de desconto daqui a pouco. Mas assim, É isso, verão. agressivei. Mas eu não acho que foi fofo, não. Eu acho que também não precisa ser agressivo no que fala, não precisa xingar, não precisa nada. Eu acho que ele foi firme no que ele falou. Eu acho que ele trouxe pontos importantes. Eu acho que ele foi o quê? Acho que ele foi educado. Acho que ele chegou ali e falou, é isso. E pronto. Acho que... Tem que dividir aquilo que a gente queria ouvir, né? Tem diferença entre o que o torcedor gosta de falar, mas a gente é torcedor, é passional, a gente tem essa liberdade, pro que um dirigente de clube pode falar, até porque ele não sabe o dia de amanhã onde ele vai estar empregado. Aí ele completa, né? Tinha que ter tapa na mesa, dedo em riste, tudo que tem direito. O Palmeiras foi muito prejudicado depois daquele fatídico Choque Rei. O que acha? Mas isso era a gente, né? Isso era a gente que faria. A gente botaria dedo, eu já tinha xingado, falar todas as palavrões que eu falo. Tudo bem, mas assim, acho que não. Eu só acho uma coisa, que ele podia só estar, já vi aqui uma mensagem aqui, acho que ele podia estar só com a camisa do Palmeiras, uma camisa verde de repente, pra dar um... É azul, pô? É da Lacoste, né? Inclusive o Palmeiras podia adotar um jacaré também. O terceiro. Pronto, já tinha Everton. Adotar outro? O ponto é esse. Agora, vamos lá. Antes que eu perca a minha concentração por aqui. Eu gostei do posicionamento. Acho que demorou. Acho que tinha que ter vindo ano passado. Principalmente pós o jogo contra o São Paulo. Depois daquela enxurrada de porrada. Porque o Palmeiras não apanhou só de um lado. O Palmeiras apanhou pelo menos de três lugares diferentes. Né? 3 clubes diferentes ao mesmo tempo. E acho que isso acabou prejudicando para a reta final ali do campeonato. E, enfim, foi positivo a atitude do Palmeiras, positiva a aparição do Barros, e eu espero muito que esse seja o novo Anderson Barros, que ele se posicione mais, que ele apareça, inclusive, no pós-jogo, né, para dar coletiva em zona mista quando tiver que dar, para dar declaração polêmica também, porque acredito que seja necessário em alguns momentos de tumulto, para ele conseguir até prejudicar, inclusive, ambientes rivais, né? Ele vem, por exemplo, Palmeiras ganha no final de semana. Aí ele vai na zona mista e fala, acho que não é só a arbitragem que eles têm que se preocupar. Pronto. No dia seguinte é manchete para tudo quanto é lado.
os caras em crise do lado de lá, mordendo a testa, ia ficar maravilhoso. Vamos combinar que, assim, essa questão de a gente já ter conseguido a liderança antes do Choque Rei já tá dando aquele nervosismo, porque se a gente ganha o Choque Rei, já gera aí uma diferença de 3 pontos, né? Então vai ser bem bacana. É isso, 3 pontos, abre vantagem na liderança, já faz a segunda derrota deles consecutiva no comando do Roger Machado, inclusive. Que é ruim pra caramba, né? Não sei de onde surgiu essa ideia de trazer Roger Machado. Se eu não me engano, Genial. chamava ele de encantador de porquinhos, na época da TNT, quando eu tinha 17 anos de idade, era quando o Roger Machado Ontem. foi do Palmeiras. Ontem, faz pouco tempo. E eu gostava muito do Roger nas coletivas, porque ele realmente falava muito bonito de futebol, ele explicava de uma maneira legal de se ouvir. O problema é que você não via a mesma coisa dentro de campo. Você ficava um pouco confuso entre o que ele falava e o que acontecia. Mas tá bom, que ele continue assim, faça um Espero que piore. Exato. Exatamente. Que ele não faça um trabalho tão ruim ao ponto dele ser mandado embora, que é pra gente continuar Isso. dele estar lá, mas que ele não faça um trabalho muito bom ao ponto de, sei lá, classificar o time para uma Libertadores ou ganhar qualquer tipo de título. Assino embaixo. Tem que ficar nessa aí. O Vitor Martins mandou boa noite palmeirense. Ele também mandou Anderson Barros e Leila esse ano. Estou vendo que eles estão mais presentes na mídia, mostrando que esse ano será diferente. Espero que sim. E o Henrique Camelo já está falando aqui que eles estão com a desculpa pronta, com esse papinho de arbitragem, e ainda perderam o Lucas ontem. O Lucas, que inclusive... O problema dele é não ser de plástico, sabia? Porque O problema dele. quebrava menos. Vidro quebra mais. Aí esse é o problema, entendeu? O Palmeiras tem que começar. Cara, o vídeo que a esposa dele postou. Gente, o que foi aquilo? Desculpa, eu nunca faria um negócio desse. O cara parecendo um robô deitando. Gente, o que foi aquilo? Que vídeo tosco. Eu não sei o que ela quis mostrar, mas assim... Nossa, horrível. Horrível, horrível. Que vídeo bizarro. Mas é brincadeira, né? O cara viveu a carreira inteira dele convivendo com lesão, mas o problema da vida dele é o sintético. Sempre. No PSG vivia machucado, no Tottenham vivia machucado. Todos os clubes por onde ele passou, ele conviveu com lesões. E aí o problema dele é o sintético, do qual ele nem joga, né? Ainda tem esse ponto. O bom é que o jogo vai ser no Morumbi. Bora ver se vai ter a desculpa, né? Qual a desculpa? Não vai ter sintético para falar. Aí, se o Palmeiras ganhar, já sabe que vai ter desculpa da arbitragem, que a arbitragem vai ser Anderson Daronco, na preguiça dele de apitar, porque ele vai andar, porque ele anda hoje, né? Ele não corre, ele anda. Quem corre é a bola. E os jogadores, ele fica só aqui de camarote, olhando, né? Preguiçoso pra caçamba. O Marcão Eu quero ver. Fordo. É o quê? O Marcão apelidou ele carinhosamente de Fordo. Sim, mas ele melhorou muito, mas ele é fordo. Você acha que ele usou uma canetinha também, Dé? Eu acho que ali não, vice. Ali foi foco, fé e força. O Daronco precisa tomar um clenbuterolzinho antes dos jogos. Um bronquiodilatador para cavalo, ele consegue correr legal. 2 tapinhas nas costas resolve também, porque uma preguiça, né, menino? Uma preguiça. Ó, a internet de Fifi. Eu tô aqui? Eu tô aqui ainda? Voltou. Aqui. Valeu. Tá. Quanto a internet permitir, eu tô aqui. Será que tem doping, né? Doping o quê? Não, será que o árbitro passa por exame de doping? Devia passar. Não, passa não, senão o Daronco já tinha sido afastado. Com então, certeza.